Olá, seja muito bem-vindo. Na nossa reflexão de hoje, a gente vai mergulhar num conceito que, à primeira vista, parece até um paradoxo. A ideia de que o nosso maior poder espiritual pode nascer justamente do nosso momento de maior desamparo. E olha, essa análise de hoje vem de uma conversa muito real e honesta. Aconteceu no dia 11 de fevereiro de 2026, bem cedinho, às 6 da manhã, em mais um encontro online do grupo Amizade Verdadeira. Eles seguem uma agenda que chamam de Up and Out. Up, o momento de oração. In, para reflexão interna, e out, para devoção na missão. E nesse ambiente, que eles mesmos descrevem como uma enfermaria no campo de batalha contra o ego humano, irmãos como o Stephen, o Robert, o Washington, o Aldir e outros se abriram. E foi dessa vulnerabilidade toda que nasceram as ideias que a gente vai explorar agora. A nossa jornada hoje vai passar por 6 momentos bem importantes. A gente começa lá na enfermaria de batalha, onde a dor é colocada para fora, e vamos caminhando até chegar num convite bem prático, descobrindo no caminho como a fraqueza pode, quase que milagrosamente, se transformar numa força incrível. Então, tudo começou aqui, nesse lugar seguro. A faísca da conversa foi a leitura de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, e os comentários do livro Oração de Orrelesbe. Foi a partir daí que veio a pergunta: o que realmente acontece dentro da gente quando, nos momentos de fé, nos sentimos completamente perdidos e desamparados? E agora, vamos direto ao ponto. Essa experiência do desconforto. É aquele sentimento bruto, sabe? Aquela tentativa de orar, de se conectar, mas a única sensação que vem é a de estar perdido, de não sair do lugar. Isso nos leva à pergunta central, né? O que é, afinal de contas, esse tal de desamparo na oração? Por que será que essa desconexão acontece justo na hora em que a gente mais busca uma conexão profunda? E essa citação descreve perfeitamente a situação. O momento de oração que vira uma confusão mental. Os pensamentos simplesmente não se encaixam. É uma bagunça tão grande que a conexão parece impossível, a ponto de, no fim, a gente nem lembrar de dizer amém. E o grupo percebeu uma coisa. Esse desconforto não é algo bobo, superficial. Ele funciona como um espelho. Um espelho que nos obriga a encarar nossa própria inadequação, a nossa natureza real, sem nenhuma maquiagem. E essa sensação de inadequação nos leva muitas vezes para um lugar ainda mais complicado, o silêncio. Aquela pergunta que dói. Porque justo quando nos sentimos mais frágeis, parece que Deus fica em silêncio. Esse silêncio, veja bem, não é uma coisa passiva. Ele mexe com a gente. Ele desafia o nosso desejo de ter controle, de entender tudo. Pode até virar uma pedra de tropeço, nos deixando irritados, até rebeldes. E aqui a gente chega num ponto fundamental. O objetivo de Deus, muitas vezes, não é só resolver o problema. O objetivo é que o nosso desejo mude de foco, que a gente queira a Ele e não apenas a solução que Ele pode dar. Bom, é aqui que a nossa jornada tem uma virada surpreendente. Porque quando a gente olha para as palavras originais lá na Bíblia, esse sentimento tão doloroso de desamparo começa a ganhar um novo significado. Começa a parecer um milagre. No hebraico, por exemplo, a palavra é azav. Ela descreve a dor muito real, muito concreta, de se sentir deixado para trás, como se um relacionamento tivesse sido quebrado. Já no grego, a palavra é aboécetos, e ela adiciona uma outra camada de sentido. É o reconhecimento de que a gente está completamente sem recursos, de que toda ajuda humana é inútil. E aí está o ponto crucial. O milagre não acontece quando o problema some. Ele acontece quando a gente finalmente se reconcilia com a nossa própria e profunda incapacidade, com o nosso desamparo. Tá, mas como é que essa aceitação vira poder na prática? É exatamente aqui que a tempestade se acalma e uma força silenciosa, mas muito poderosa, começa a surgir de dentro. Aquilo que antes era o olho do furacão, o centro da angústia na vida de oração, se transforma num motor. Um motor silencioso e constante, que em vez de levar à confusão, leva a uma entrega humilde. Uma analogia que usaram na conversa e que é brilhante é a do bebê. A gente é tão desamparado na relação com Deus quanto um bebê recém-nascido é com a mãe. E é justamente nessa dependência total que existe a segurança absoluta. Outra imagem muito forte que surgiu foi a de uma pessoa paralisada. Quando ela aceita sua condição, a dor não some,
mas ela se transforma numa fonte de humildade, de gratidão e cria um laço de dependência com quem cuida dela que é inquebrável. E esse testemunho, super sincero, traz tudo isso para a vida real. É a luta constante, sabe? A tentação de querer assumir o controle de novo, de sair do vácuo de Deus e acabar dando com a cara no muro. No final das contas, toda essa jornada de aprendizado pode ser resumida nessas palavras do próprio Jesus, lá em João, capítulo 15, sem mim nada podeis fazer. Então, depois de percorrer todo esse caminho, fica a pergunta: como é que a gente leva essa lição para a nossa vida? O que fazer com essa descoberta tão transformadora? E a expressão máxima disso tudo está na cruz. A palavra grega aqui é enkataleipo. Ela significa que Jesus sentiu o abandono total, absoluto, para que nós nunca precisássemos ser verdadeiramente abandonados. E tudo isso nos deixa com essa provocação para refletir. E se o nosso maior sentimento de fraqueza for, na verdade, a porta de entrada para a nossa maior e mais autêntica força? E o desafio final, a sugestão, é para hoje mesmo. Não guardar essa experiência só para si. É criar o seu próprio espaço de amizade verdadeira. Convidar 2 ou 3 amigos, ler as escrituras juntos e simplesmente deixar que Jesus fale no meio de vocês, na comunhão. E assim, começar mais um registro no diário da amizade verdadeira.